Boas, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Embora para nossa análise de hoje, galera, se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com o amigo de vocês, tá? Ativem o sininho de notificações para ficar recebendo as nossas análises diárias, tá, galera? Então, é o seguinte, bora começar aqui pelo mini índice, né? Mini índice, pessoal, hoje nós tivemos, a agenda estava um pouquinho mais vazia, tá? Basicamente, nós tivemos dívida bruta, né? Orçamento, saldo do orçamento nominal, veio um pouquinho mais em queda, o saldo, mas a dívida bruta ela veio maior, né? Basicamente 1,5 ponto maior. E aqui, né? O nosso discurso do Fed Logan e o PMI Chicago, né? Esse aqui é um Fed Boy, tá? E outros Fed Boys também falaram também um pouco. Mas a gente teve o PMI de Chicago, que veio uma pontuação maior, né, galera? E que inclusive o nosso DXY, né? Que depois que ele ficou um pouco mais lateral para cima, tá? Então, basicamente o nosso dólar ele começou aqui tá em alta, né? Então durante o pregão ele estava numa alta um pouco mais tímida, tá? De 0,17, 0,18 e agora tá 0,20, ficou a ficar 25, enfim, né? Bora aqui pro nosso setor do índice, né? Então S&P 500 tava numa leve alta também, tá? Dow Jones numa leve alta também, Nasdaq numa alta, né? O Russell também numa alta, tá? O Nikkei também na alta, né? Ele tava numa alta, praticamente ficou numa alta nessa semana por causa do acordo dos Estados Unidos e do Japão, tá? Bora ver aqui no setor de energia, leve alta também, né? Agora, se nós formos para o metais, tá teve uma puxada um pouco mais forte, tá? Mas estava numa leve queda, tá, galera? O setor de metais. Também com o nosso setor aqui do Iron Ore, né? Que seria o nosso minério de ferro, tava numa leve alta, né? Mas esse aqui, aliás, a gente pode ver leve baixa, né, galera? Só que meia hora para cá, principalmente o ouro e a prata, né? O silver, o platinum também pegaram uma certa tendência aqui, né? De baixa. A gente tem que ver o que está ocorrendo aqui de forma um pouquinho mais lúcida, né? Então o dólar tá numa alta, tá? E aqui para os nossos outros forex, né? Fazendo a outra parte, né? Que seria justamente numa leve queda. Mas hoje, galera, deixa eu começar aqui, né, pelo mini índice, depois eu começo pelo dólar, porque o dólar nós estamos vendo que ele está caindo 0,20, né? Mas hoje é a rolagem do dólar. Então a gente tem esse pequeno gap que eu já vou chegar lá, né? Então o mini índice, pessoal, a gente viu aqui o micro S&P, né, uma leve alta, tá? Então as bolsas, né, e as commodities também, elas estavam um pouquinho mais flat. E isso aqui, né, a gente vê que o mini índice ele começou a fazer movimentações mais fortes na compra, né? Movimentação na compra e na compra. Galera, ele já ele criou uma liquidez aqui, né? Que uma compra, pessoal, uma compra aqui no 151.700 nesse segundo movimento aqui, lá pelas 10h16 já dava para fazer, né? Para ver essa movimentação. E ele voltou de novo, né, galera? Então ele fez de novo uma movimentação de compra que seria bem interessante já fazer, né? E pegar essa pontuação, fazer uma compra aqui, né?
E ele continuou. Eu achei que o nosso mini índice ele ia pelo menos chegar a 0,5% de alta, mas se ele chegasse 0,5% de alta, ele teria que vir romper, tá? É verdade que hoje o Ibov ele já rompeu, né? Praticamente ele já abriu na máxima, tá? Então na máxima histórica já tinha feito ontem, rompido, e hoje rompeu de novo e tá acima dela, né, galera? Mas esse é um fenômeno que está acontecendo em praticamente todas as bolsas ali do mundo, né? O mercado ele tá um pouco mais riscon, né? Então o mercado ele tá com apetite para o risco, tá, pessoal? Então, mas, né, como o nosso mini índice é o nosso futuro e o Ibov é o nosso à vista, né? Então o mini índice ele vai perseguir o nosso à vista, né? O nosso à vista, que é diferente no câmbio, que eu já falei para vocês aqui, né? Que no dólar a gente trabalha no preço futuro e o nosso é o único câmbio que trabalha no preço futuro, tá? Então, a gente viu aqui, né? Abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano. Galera, e aí eu quero que você entenda uma coisa. Tá tudo aqui positivo, né? Então qual era o entendimento de fazer alguma operação aqui? Tá? Qual era o entendimento? Entendimento era procurar uma compra, né? E ele veio aqui justamente no POC de ontem, né? Então olha só, recusou o POC, fez uma movimentação, né? Aí ele trouxe essa liquidez aqui mais para cima. A gente tem uma liquidez na primeira hora, basicamente na metade da na meia hora, né? Na meia hora e uma hora aqui, né? Uma hora aqui e meia hora aqui, né? Então ele carrega um pouco a liquidez que a gente tem aqui, o nosso volume profile, né? Um pouco mais desorganizado, mas só para nós ilustrarmos, né? Que essa movimentação aqui, ela seguiu uma certa ordem, né? Então, quem estava comprado aqui desmontou parte da posição, tá? Desmonta parte dessa posição por causa que vai abrir o nosso mercado spot, né? O nosso mercado à vista. Quando eles desmontam, essas ordens elas viram ordens de venda, tá? O que aconteceu? O nosso mini índice ele começou a cair, tá? E buscou o nosso POC, tá, galera? Então buscou o nosso POC e aqui embaixo nós temos o ajuste, né? Então ele buscou o nosso POC, não conseguiu, né, chegar perto da máxima do mini índice e começou a vir, né? E aqui nós tínhamos um insight de compra, né? Para justamente, pelo menos revisitar essa liquidez. A gente tem uma liquidez maior aqui, né? Mas hoje o dia foi realmente foi encaixotado o dia, né? Praticamente o mini índice ele ficou nessa região aqui, né? Do 152 mil ao 151.350, né? Então hoje foi um dia mais perigoso, né? Um dia um pouquinho mais lateral. E ele fez essa movimentação aqui, né? Só que não prosseguiu com a compra. Pelo contrário, né? Aí na abertura do mercado americano deu um novo sentido, tá? Então aqui sumiu a compra, aí virou venda. Só que a venda ela ficou presa aqui, né? A gente basicamente ficou presa entre o POC e o ajuste de ontem, né? Aí vinha pro POC, ajuste, POC, pro ajuste, POC, pro ajuste, enfim, né? Ficou fazendo essa movimentação, né? E quando ele faz essa movimentação, a gente tem uma liquidez aqui, né? Então ele traz essa liquidez, tá? Esse aqui é o nosso volume price, né? Volume profile, né? Volume profile é quase a mesma coisa que o volume price. O volume profile é justamente esse indicador que, por exemplo, esse indicador aqui, né? É o volume profile.
Então a gente consegue ver aqui pelo menos a liquidez maior do mini índice de 1 hora, tá? Esse aqui tá o gráfico de 1 minuto que eu tenho aqui no nosso MetaTrader, né? E o volume at price é justamente esse aqui, né? Então quando você tem fora do gráfico é volume at price, no gráfico é volume profile, tá? Então, galera, continuando, né? Aí ele cria essa liquidez, tá? Ele cria uma liquidez, traz a liquidez para cá e faz uma movimentação de alta, tá? Só que aqui, galera, temos a linha zero, tá? Aqui nós temos a linha zero. Só que o nosso preço à vista ele tá mais positivo, tá? Nosso Ibov ele tá mais positivo. Então, o que eu entendo aqui que hoje o Ibov, né, e conforme as outras bolsas também, elas estão um pouco mais positivas, então era melhor procurar a compra, né? Nesse sentido aqui é melhor procurar a compra. Ele sai, né? Ele lateraliza aqui, né? Fica preso praticamente entre POC e o ajuste de ontem. Cria uma liquidez, né? Volta nas VWAPs ancoradas, que isso aqui é o preço médio, né? E aqui também está o preço médio do dia, né? Preço médio, né? Não consegue ganhar essa região porque tinha duas liquidez interessantes aqui, né? A gente tem essa liquidez e essa liquidez aqui. Depois ele ficou lá, né? O alvo era trazer essa liquidez para vir para cá, né? E daqui os vendedores defenderam e trouxeram de novo para essa liquidez, né? E depois o preço ele ficou um pouquinho mais errôneo aqui, né? Por cima do POC de ontem e entre as médias, né? Não dá para fazer nada. Mas quando ele volta de novo aqui, tem a defesa, aí seria possível pelo menos um scalp, né? Porque ele cria uma liquidez, deixa eu desenhar de novo, né? Então ele cria uma liquidez aqui, tá? E essa liquidez aqui, né? Então a gente tem liquidez interessantes, né? E uma liquidez maior aqui na parte da manhã. E é assim que funciona justamente a nossa escola, né? Que eu falo para vocês, que seria também o price action, mais o nosso trade location, né? Então nós temos pontos específicos para operar, por isso que é trade location, né? Então dessa liquidez era interessante para trazer para essa liquidez e para essa liquidez trazer para cá. Depois que ele lateraliza, né, e cria uma liquidez parecida com essa, né, ou a gente traz para essa liquidez ou traz para cá, né? E nesse caso ele voltou para cá e o alvo seria justamente essa liquidez de novo, né? E tentando trazer para essa outra liquidez e níveis mais altos, né? Mas hoje o mercado, olha só, ele ficou lateral, né? É bem verdade que nós tivemos, né, na abertura do mercado à vista, nós tivemos até os índices e as ações ficaram um pouco mais lateral. Mas depois a gente teve um arrefecimento, né, galera? Então uma mudança aqui que as ações, os índices, os ETFs, eles ficaram meio espaçados, olha só, deixa eu mostrar para vocês, né? Então a gente tem aqui no polo positivo, polo negativo, tá? Aqui, polo positivo e polo negativo. Deixa eu riscar, né? Então, polo positivo e o nosso polo negativo. Então, olha só como eles ficaram um pouco mais espaçados. Isso aqui no nosso mini índice causa lateralização, tá? Mas estava um pouquinho mais para alta por causa do nosso Ibov, né? Que o nosso preço à vista aqui estava positivo, tá, galera? Então era preferível, mesmo com esse arrefecimento, com essa queda, assim, acho que comprar, né? Por isso que até aqui então era a compra, né? E aqui lateralizou e depois virou compra de novo, né? Então basicamente foi isso para o nosso mini índice. Dólar. Pessoal, o dólar hoje, como eu falei para vocês, é a nossa rolagem, né? Então, na nossa rolagem, eu tenho aqui
Isso aqui eu já falei para vocês, né? Então, o Doll Pro, eu costumo operar no Doll Pro. E no Doll Foot, nós temos uma diferença, né? Que o Doll Pro é o dólar cheio mais o mini, somados, tá? Isso aqui vira o Doll Pro sintético, que é melhor para ver o fluxo nele, né? Mas como hoje é a nossa rolagem no câmbio e aqui nós temos basicamente, se não 4 ativos para olhar, aqui o Doll Foot, o dólar antigo, né, o contrato antigo, tá? O novo, que seria o Z, nós fomos do X para o Z, e o DR1, que é o DR1X, que é o contrato 25, o Z26, que é justamente a rolagem. Esse Z, né, aliás, esse X, ele tem que ser removido, né? Então tem que excluir esse ativo. Depois eu posso estar excluindo aqui, né? Não tem problema. E agora nós temos somente os nosso dólar, né? Então, galera, como eu falo para vocês, existe uma diferença aqui que vai ser justamente o FRP0, que está de 35 pontos, 36 pontos basicamente, né? Então, todas as minhas marcações eu joguei 35 pontos para cima, 36 pontos, tá? Então não estranhe, mas se nós formos olhar para o Dollfoot, tá aqui, ó, não teve gap, né? Então na abertura não teve gap, e aqui ele trabalhando no preço futuro. Mas vou usar aqui o nosso Doll Pro. Então, galera, olha aqui, máxima da CME, né? A mínima da CME, BRLT, tá? A gente tem a taxa máxima de câmbio aqui em cima e a taxa mínima de câmbio. O que que o dólar fez hoje, né? E deixa eu mostrar também para vocês, que eu tava quase esquecendo, nossos juros, né, galera? Nossos juros estava performando e está performando para baixa, então por isso que a nossa bolsa, né, ali o nosso mini índice, deveríamos estar olhando justamente para compra, né? E o nosso dólar, né, a gente viu uma movimentação um pouco mais lateral, mas ele está na queda, né? Se nós formos levar em consideração para as instituições, né, televisão, o que aconteceu hoje com o dólar? Ele está caindo até então 0,21 de queda até. Ele não está 0,42, 43 de alta, né? Ele não está, né? Isso aqui é um movimento um pouco mais técnico, tá? Então, galera, a gente viu aqui, né? Então, o nosso ajuste, né? Eu coloquei o nosso ajuste para cá, mas ele está aqui embaixo, né? Conforme eu falei para vocês, 36 pontos para cima. Primeira movimentação do dia, né? Então, olha só, ele veio do POC e da nossa Petax, que eu também puxei 36 pontos para cima, né? Então ele buscou do POC para nossa Petax, o nosso D+1, no caso aqui, e tocou aqui na mínima CME e no ajuste. Então aqui já foi uma compra, tá? Então foi uma compra, eu diria que até padrão, né? Que a gente vive falando aqui que nós temos ou trazer do POC para o ajuste ou do ajuste para o POC. Ele fez justamente essas duas movimentações, tá? Ficou trabalhando aqui por cima do POC, mas depois fez uma movimentação um pouquinho mais baixista, né? E aqui ele permaneceu, se não na segunda e na terceira Petax, um pouco mais comprador, né? Então os players trabalharam com um preço médio mais comprador em cima do preço futuro, tá, galera? Deixa eu colocar aqui a nossa Petax, que para nós vermos, né? Então tá aqui, pessoal, olha só. Deixa eu trazer na nossa planilha, né? Então, basicamente hoje teve um dia um pouquinho mais lateral, né? Nosso casado está de 36 pontos e hoje nós acertamos a Petax, né? Que é o nosso estudo sugerido, que é a diferença dessa Petax, que ocorre meio-dia, para essa Petax, que é o spot do dia, né, galera? Então, galera, continuando, né? A gente viu aqui que o dólar, basicamente, ele ficou um pouquinho lateral
para baixa, mas deu opções, né, de venda e de compra, tá? E agora a tendência realmente tá de baixa, mas ele ficou basicamente hoje preso nesse range, né, do do 430 ao 410, né, galera? Então, basicamente, ele criou uma liquidez bem forte aqui, né? Então, ele criou essa liquidez bem forte e trabalhou em cima do preço futuro, só que tá trabalhando um pouquinho mais abaixo agora, né? Na 412. E hoje foi um dia um pouquinho mais complicado. Eu achei que ia ser um pouco mais direcional, por causa que a Petax ela fez uma movimentação. Aliás, o nosso ajuste ontem, né? O nosso a nossa tendência, né? Foi possivelmente um pouco mais para alta com essa arrancada aqui do dólar, né? Só que hoje ele fez uma movimentação um pouco mais lateral, só que para queda, né, galera? Então, o dólar ele tem isso, né? Fato é que depois que acaba, né, a gente tem esse preço futuro, tá? O outro preço futuro, o dólar ele se manteve aqui, tá? Comprador inclusive em cima do ajuste, né? E quando ele fez essa movimentação, que ele fez a segunda Petax futura aqui, que ele se manteve, não conseguiu perder, né? Aí sim eu entendi que seria um pouquinho mais aconselhável se manter comprado, né? Manter-se comprado por mais nessa tendência de baixa aqui, né, galera? Então ele fez essa movimentação de voltar no POC de ontem e tocou no preço futuro. Depois foi um pouco mais acima, voltou no preço futuro e pegou uma certa tendência aqui lá pelo 11:38 até mais ou menos meio-dia, né, galera? Até mais ou menos meio-dia. Depois ele fez uma outra movimentação, né? Que ele tocou aqui no preço futuro e veio para renovar a máxima. Só que ele não teve força de se manter aqui em cima. A gente tem inclusive a máxima da CME aqui, tá? E o dólar ele caiu, né? Então ele ficou trabalhando em cima, abaixo do preço futuro e veio revisitar essa liquidez aqui, né? Depois, né, a uma hora ele perdeu esse 419, né, que é uma região de liquidez, voltou não muito perto, tá? Para ficar na tendência de baixo, conforme ele está, né, galera? E agora é melhor não fazer nada, né? Ver como é que vai ser a operação do ajuste. Mas eu acho que hoje o mercado ele já se deu por satisfeito nessas movimentações, a não ser que esteja uma possível break news ou um movimento mais forte, tá, galera? Então, pessoal, eu desejo a vocês um excelente resto de pregão, um bom final de semana. Deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês o nosso canal. Dúvidas, escrevam no comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!